Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Sabedoria Estoica. Imagine-se em uma reunião importante ou talvez conversando com alguém que ama. De repente, surge uma discordância. O ambiente começa a ficar carregado, as palavras se tornam mais afiadas e, antes que perceba, o que poderia ter sido um diálogo construtivo se transforma em uma batalha de egos. Você tenta manter a calma, mas seu tom de voz denuncia a frustração. A outra pessoa, ao invés de ouvir, já está se preparando para contra-atacar. No final, ambos saem magoados, sem solução, e com a sensação de que algo foi perdido. Todos nós já passamos por isso. Momentos em que as palavras se tornam armas e o entendimento parece impossível. Agora, imagine um cenário diferente. No calor do momento, você respira fundo, escolhe suas palavras com sabedoria e, com uma postura serena, desarma a tensão antes mesmo que ela comece. Isso parece impossível para você? Não para aqueles que dominam a arte da comunicação assertiva com princípios estoicos. Neste vídeo, vamos revelar como a sabedoria dos antigos estoicos pode transformar a maneira como você se comunica, ajudando você a falar com clareza, domínio próprio e, acima de tudo, impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Mas antes, quero te fazer um pedido importante. Se este conteúdo ressoar com você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que pode se beneficiar dessas ideias. Assim, você estará ajudando o YouTube a levar esta mensagem para mais pessoas que também precisam aprender a se comunicar melhor. A comunicação é a ponte que conecta nossas ideias, emoções e intenções às pessoas ao nosso redor. Porém, quando essa ponte está fragilizada, os resultados podem ser desastrosos. Considere quantas vezes uma mensagem mal interpretada gerou um conflito desnecessário. Talvez você tenha dito algo com boas intenções, mas o tom, as palavras ou até o momento escolhido criaram uma barreira em vez de uma conexão. Esse problema é mais comum do que imaginamos. No trabalho, uma comunicação mal estruturada pode levar a projetos mal executados e equipes desmotivadas. Em casa, pequenas divergências se transformam em grandes discussões, deixando marcas emocionais difíceis de apagar. E nos relacionamentos sociais, frases mal colocadas podem criar ruídos e afastar pessoas que poderiam estar ao nosso lado em momentos importantes. O principal vilão disso tudo, a reatividade. Quando falamos sem pensar, deixamos nossas emoções assumirem o controle, muitas vezes colocando em risco as relações que tanto valorizamos. A filosofia estoica chama isso de pathos, o domínio das paixões descontroladas sobre nossas ações. Esse conceito nos ensina que, ao ceder ao impulso do momento, perdemos a oportunidade de comunicar com eficácia e construir diálogos verdadeiramente construtivos. Mas por que isso acontece? Sob estresse ou conflito, nosso cérebro entra em modo de defesa, priorizando o ataque ou a fuga em vez da reflexão. E é aqui que a sabedoria estoica se torna um guia poderoso, mostrando como podemos treinar nossa mente para reagir com calma e clareza, mesmo nas situações mais desafiadoras. Se você sente que muitas vezes suas palavras não são compreendidas ou que seus diálogos acabam criando mais problemas do que soluções, não se preocupe. Até os grandes mestres estoicos enfrentaram desafios na comunicação. Porém, eles descobriram que a chave para resolver isso está em aplicar 3 princípios fundamentais: clareza, domínio próprio e empatia. Então agora, vamos mergulhar nesses ensinamentos estoicos e entender como aplicá-los em nosso dia a dia, transformando nossa comunicação em uma ferramenta de conexão e impacto positivo. Há poder da precisão em suas palavras. A clareza na comunicação é como uma bússola em meio ao caos.
Quando falamos com precisão, nossas ideias encontram um caminho direto até o outro, eliminando mal-entendidos e confusões. Na filosofia estoica, encontramos uma lição poderosa com Epicteto. Primeiro, aprenda o significado do que você diz e depois fale. Essa reflexão nos convida a pensar antes de expressar nossas opiniões, garantindo que cada palavra carregue o peso do que realmente queremos transmitir. Não se trata apenas de evitar ambiguidades, mas de garantir que o ouvinte compreenda a mensagem exatamente como foi pensada. Imagine um líder que tenta inspirar sua equipe, mas utiliza termos vagos ou contraditórios. A insegurança das palavras mina a confiança, transformando uma mensagem que poderia ser motivadora em algo desmotivador. Agora, compare isso com alguém que escolhe suas palavras com cuidado, apresentando argumentos estruturados e exemplos concretos. O impacto é imediato. O ouvinte sente que a mensagem foi feita para ele, gerando engajamento e ação. A clareza cria uma ponte entre as intenções e a recepção da mensagem, e isso é essencial para evitar interpretações erradas. A clareza também exige autoconhecimento. Muitas vezes falamos sem entender o que realmente queremos comunicar. A filosofia estoica nos ensina a olhar para dentro, questionando nossas intenções antes de agir. Por que estou dizendo isso? Qual é o propósito desta mensagem? Esse nível de introspecção evita que palavras sejam desperdiçadas ou mal direcionadas. Afinal, quanto mais alinhados estamos com nossos pensamentos, mais facilmente eles encontram sua forma ideal na fala. Além disso, clareza não significa simplificar demais, mas apresentar a complexidade de maneira compreensível. Marco Aurélio, em seus escritos, enfatiza o valor de organizar os pensamentos para que cada ideia tenha seu lugar. Essa prática não apenas melhora a comunicação, mas também facilita o entendimento mútuo. Quando conseguimos explicar até mesmo os conceitos mais difíceis de forma acessível, demonstramos não apenas nossa inteligência, mas também respeito pelo outro. Para colocar isso em prática, desenvolva o hábito de revisar mentalmente suas palavras antes de falá-las. Imagine que você está falando para um público maior e pergunte a si mesmo: essa frase seria clara para todos? Se a resposta for negativa, reformule. Não tenha medo de repetir uma ideia com palavras diferentes. Muitas vezes, isso é o que garante o entendimento total. Quando você prioriza a clareza, elimina a névoa que muitas vezes impede as pessoas de se conectarem verdadeiramente. Por fim, lembre-se de que clareza não é apenas uma ferramenta para ser entendido, mas um meio de criar confiança. Quando as pessoas percebem que você é claro em suas intenções, elas se sentem mais à vontade para se abrir e compartilhar. Isso é crucial para construir relacionamentos sólidos e genuínos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então pergunte-se: minhas palavras refletem o que realmente quero dizer? Se a resposta for sim, você já está praticando um dos pilares da comunicação assertiva. O segundo princípio estoico para a comunicação assertiva é o domínio próprio. Sem ele, até mesmo as palavras mais claras podem ser destruídas por um tom de voz agressivo, gestos descontrolados ou reações impulsivas. Dominar as emoções é como segurar as rédeas de um cavalo selvagem. Exige prática, mas é essencial para evitar que nossos impulsos nos conduzam ao erro. Sêneca escreveu: a raiva é como uma tempestade. Deve ser contida antes que devaste tudo. Isso se aplica diretamente ao modo como nos comunicamos. Quando reagimos impulsivamente, geralmente perdemos a oportunidade de transmitir nossa mensagem de forma eficaz. Um momento de frustração pode transformar uma conversa produtiva em um conflito.
O domínio próprio nos dá a capacidade de pausar, refletir e escolher a melhor abordagem, mesmo nas situações mais tensas. Não se trata de suprimir as emoções, mas de usá-las de maneira construtiva. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Uma técnica prática para cultivar o domínio próprio é a pausa consciente. Quando sentir que as emoções estão prestes a tomar conta, respire profundamente antes de responder. Essa pausa, por menor que pareça, cria um espaço para a razão intervir e evitar uma reação impulsiva. Marco Aurélio costumava dizer a si mesmo: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Essa força é o que nos permite manter o equilíbrio mesmo em meio a críticas ou ataques. Outro aspecto importante do domínio próprio é o tom de voz. Uma mesma frase pode soar encorajadora ou hostil, dependendo de como é dita. Treinar o controle do tom exige prática, mas os resultados são transformadores. Lembre-se de que o estoicismo nos convida a agir com virtude em todas as interações. E isso inclui a maneira como falamos. Um tom de voz calmo e equilibrado reflete respeito e controle, qualidades que inspiram confiança nos outros. Para aplicar o domínio próprio no dia a dia, visualize-se como um observador de suas próprias reações. Quando estiver em uma conversa difícil, pergunte a si mesmo: isso que estou prestes a dizer contribuirá para resolver o problema ou apenas para satisfazer meu ego? Essa reflexão cria um filtro que evita palavras impulsivas e promove diálogos construtivos. Assim, você transforma a comunicação em uma ferramenta de conexão, em vez de uma arma de confronto. O terceiro princípio estoico é a empatia, o alicerce de toda comunicação assertiva. Epicteto nos lembra que devemos ouvir mais do que falar, pois é na escuta que entendemos verdadeiramente o outro. Quando nos colocamos no lugar do outro, criamos um espaço para o entendimento mútuo, eliminando barreiras que muitas vezes impedem a conexão. Empatia, na prática, significa ouvir sem interromper, buscando compreender as emoções e intenções por trás das palavras. Em uma discussão, isso pode ser o que desarma um conflito antes mesmo de começar. Em vez de reagir automaticamente, diga: ajude-me a entender melhor. Essa frase não é apenas uma demonstração de interesse, mas também um convite ao diálogo. Ela mostra ao outro que você valoriza sua perspectiva, criando um ambiente de confiança. Outra maneira de praticar empatia é reconhecer que todos têm suas próprias lutas e perspectivas. Como Marco Aurélio escreveu: cada um luta sua própria batalha interior. Quando reconhecemos isso, somos mais pacientes e menos críticos, permitindo que as conversas fluam de maneira mais harmônica. Empatia é a habilidade que transforma conversas em pontes para relacionamentos sólidos e significativos. Continuando com a prática estoica, é importante lembrar que a empatia não é apenas um ato de escuta, mas também de ação. Reconhecer os sentimentos e as necessidades de outra pessoa é apenas o primeiro passo. O próximo é responder de maneira construtiva e respeitosa. Por exemplo, em uma situação de desacordo, em vez de simplesmente reafirmar sua posição, você pode dizer: eu entendo o seu ponto de vista, e isso me faz pensar em como podemos encontrar um equilíbrio. Essa resposta, além de demonstrar consideração, reforça o desejo de colaboração. A empatia também se manifesta através da linguagem corporal. Um simples aceno de cabeça, um olhar atento ou um sorriso sincero são sinais que demonstram que você está presente e envolvido.
O filósofo estoico Sêneca dizia que as palavras podem ser poderosas, mas o exemplo é ainda mais impactante. Quando demonstramos empatia em nossas ações e atitudes, não apenas falamos sobre conexão, mas a vivemos. Essa presença ativa fortalece os diálogos e cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para se expressar. Um aspecto frequentemente negligenciado da empatia é a aceitação das diferenças. Nem sempre você concordará com a perspectiva do outro, mas isso não significa que não possa respeitá-la. Os estoicos ensinam a abraçar a diversidade de opiniões, reconhecendo que elas enriquecem a visão do mundo. Marco Aurélio afirmava: "O que não faz bem à colmeia não faz bem à abelha." Essa metáfora ressalta que a harmonia depende da aceitação mútua e do esforço conjunto para o bem comum. Para aprofundar a prática da empatia, faça perguntas que mostrem verdadeiro interesse pela experiência do outro. Questione com curiosidade: como isso te fez sentir? Ou o que você acredita ser a melhor solução para esse problema? Essas perguntas não apenas promovem o diálogo, mas também ajudam você a compreender as motivações e valores que guiam as decisões do outro. A empatia, nesse sentido, é como um farol que ilumina as intenções por trás das palavras, evitando julgamentos precipitados. Outra ferramenta poderosa é a validação. Reconhecer os sentimentos de alguém não significa que você concorda com eles, mas sim que respeita sua realidade. Um simples "entendo como isso pode ser difícil para você" pode transformar o tom de uma conversa, tornando-a mais aberta e receptiva. Essa validação é um reflexo direto da prática estoica de reconhecer o que está além do nosso controle, os sentimentos e reações do outro, e agir com bondade e compreensão. Nos relacionamentos profissionais, a empatia se torna um diferencial estratégico. Um líder empático inspira confiança e lealdade, enquanto um colega que pratica a escuta ativa cria um ambiente colaborativo. No estoicismo, a prática da empatia não é apenas um gesto moral, mas uma estratégia para fortalecer comunidades e resolver conflitos com eficácia. Quando você escuta com atenção, responde com respeito e age com consideração, você se torna uma força de equilíbrio e harmonia. Por fim, lembre-se de que a empatia começa consigo mesmo. Pratique a autocompaixão para reconhecer suas próprias necessidades e limitações. Assim como você busca entender os outros, é crucial entender suas próprias emoções e motivações. Esse autocuidado estoico o torna mais resiliente e preparado para se conectar genuinamente com os outros. Afinal, é impossível oferecer empatia verdadeira se você não está em paz consigo mesmo. Essa prática diária de empatia, tanto interna quanto externa, não apenas aprimora sua comunicação, mas também transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Quando a empatia se torna o centro da sua comunicação, cada diálogo se transforma em uma oportunidade de crescimento mútuo, reforçando os laços que unem as pessoas e promovendo uma convivência harmoniosa. A comunicação assertiva não é apenas uma habilidade, é uma escolha diária que reflete nosso desejo de viver com clareza, empatia e domínio próprio. Ao aplicar os princípios estoicos que exploramos hoje, você não apenas melhora a forma como se conecta com os outros, mas também cultiva relacionamentos mais profundos, baseados em respeito e entendimento mútuo. Mas o verdadeiro impacto só acontece quando teoria e prática se encontram. Que tal um desafio? Escolha um dos princípios apresentados: clareza, domínio próprio ou empatia, e coloque-o em ação no seu dia a dia. Pode ser em uma conversa no trabalho, com um familiar ou até em um diálogo interno consigo mesmo. Depois, volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários.
Queremos saber como o estoicismo transformou sua comunicação e, quem sabe, inspirar outros espectadores a também embarcarem nessa jornada. E falando em momentos de introspecção e crescimento, é essencial criar um ambiente que favoreça a reflexão. A música tem um papel poderoso nesse processo, e é por isso que queremos convidá-lo a conhecer nosso canal, Pure Harmony. Lá, você encontrará trilhas sonoras especialmente criadas para momentos de meditação, relaxamento e renovação emocional. Essas melodias podem ser o fundo perfeito para você assimilar e praticar os princípios estoicos em sua vida cotidiana. Deixarei o link na descrição. Por fim, se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando como o estoicismo pode transformar sua vida, inscreva-se no canal Vozes da Sabedoria Estoica. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e compartilhe este com alguém que precisa aprimorar sua comunicação. Afinal, o caminho para a sabedoria começa quando decidimos compartilhar e crescer juntos. Agora é com você. Qual princípio estoico vai praticar primeiro? Escreva nos comentários e vamos juntos transformar palavras em conexões verdadeiras.